agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 13 de maio de 2005, uma sexta-feira. Deus quer falar conosco, sim, ao nosso coração, lá em Isaías capítulo 41, versículo de número 10, Isaías 41, 10, nesta manhã, o tema da nossa mensagem é Fala de Deus. Fala de Deus. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, quando Deus fala conosco, alguma coisa acontece. E nesta manhã Deus quer fazer alguma coisa acontecer na sua vida, mas saiba que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isaías 41, 10, tema Fala de Deus, diz assim o texto: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Até aqui, em nome de Jesus. Amados do Senhor, nesta manhã, saibam, Deus ele tem coisas grandes para nós. Deus, ele sempre cria coisas grandes para nós. Esse texto, um texto conhecido, texto de Isaías, profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Isaías falava a palavra de Deus. E ele anunciava ao povo de Israel, o povo eleito, o povo chamado, o povo escolhido da terra, entre a terra, um povo que servia ao Deus Criador de todas as coisas. E Isaías leva uma mensagem de Deus ao povo escolhido, e o povo recebeu aquela palavra, uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento, porque o povo de Deus estava sofrendo momentos difíceis, momentos de crise. E assim também é comigo e é com você, é com todos nós. Nós passamos momentos difíceis, momentos de crise, e nos momentos de crise, momentos de dificuldade, o nosso Deus, ele vai criar meios para falar comigo e com você, como nesta manhã, ele botou você aí ouvindo essa palavra, você não sabe nem por que de repente parou. De repente você ligou, caiu aí na rádio, está ouvindo agora a palavra, Deus falou contigo, para aí, para onde você está agora e ouça a minha voz. Porque o crente ele tem um problema sério, o crente não gosta de parar para ouvir Deus falar, e aí dificulta mais ainda a vida do crente. Não, irmão, nós devemos parar, ouvir e assimilar aquilo que Deus tem para nós, porque a solução dos nossos problemas, das nossas causas, das nossas dívidas, confusões, etc., são resolvidas única e exclusivamente pelo Senhor. Não adianta você buscar fora ou longe, somente Deus tem condição de transformar a sua vida. E Deus, ele fala com você nesta manhã. A fala de Deus está sussurrando em seu ouvido. E o que é que Deus está sussurrando no seu ouvido nesta manhã, amado, amada do Senhor? Deus está dizendo que Ele vai te ajudar. Deus está dizendo que Ele vai ouvir o seu clamor. Deus essa manhã quer mudar o seu viver. Deus quer mudar a sua caminhada. Deus quer transformar totalmente a sua vida, porque se Deus está dizendo para você, olha, eu vou transformar, eu vou mudar, eu irei fazer tudo o que você precisa, e você ainda está assim, amargurado, amargurada, é porque você ouve e não pratica a palavra de Deus, ou então dá ouvidos às coisas banais. Mas Deus nessa manhã está falando ao seu ouvido, e a fala de Deus é profunda, a fala de Deus é penetrante, a fala de Deus divide juntas e medulas, porque a fala de Deus nessa manhã diz ao teu ouvido, e diz claramente, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça, quer dizer, com a minha destra fiel. Nesta manhã saiba, Deus fala com você sim, a fala de Deus penetra, e você tem fortalecimento para a sua vida, porque Deus está te dando um apoio nesta hora, para você se levantar, mas é necessário você ouvir. Se Deus fala, é necessário que você ouça, como o Salmo
Samuel, lá no capítulo 3, versículo 10, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve nesta manhã. Não feche os ouvidos para Deus. Ouça o que Ele tem para você, somente Ele. Só Ele pode te ajudar. Deus é o teu Deus. Se você não ouvir, a situação vai continuar da mesmíssima forma que está. Mas o título da nossa mensagem, título da mensagem é o seguinte: quando Deus fala ao seu ouvido. Quando Deus fala ao seu ouvido. Deus está falando ao seu ouvido agora? Deus está sussurrando? Sim, Ele está sussurrando. Mas é necessário que você ouça a palavra, é necessário que você tenha fé, assimile e você coloque esta palavra em prática. Porque se o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que é o Deus do impossível, está falando contigo, você deve ter certeza, Deus te dará uma vitória nesta manhã. Porque nós verificamos aqui que, em primeiro lugar, pela sequência, nós aprendemos que Ele, quando fala, e o tema é Fala de Deus, e o título é Quando Deus Fala ao Seu Ouvido. Quando Deus fala ao seu ouvido, nós aprendemos em primeiro lugar, Ele fala para você: não temas, porque eu sou contigo. Olha que tremendo, hein? Que bonito. Você serve a Deus e Deus fala contigo, você sentado aí na poltrona, você de repente jogado no chão, você sobre uma cama, você andando no veículo, no volante, na loja, não importa onde você esteja, meu irmão. Nesta hora Ele fala, e o que Ele fala? Ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, eu estou junto de você, eu estou perto de você, eu estou socorrendo você. Como diz no Salmo 46, né, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, você está ouvindo o que Deus está falando para você? Ele está dizendo: olha, eu sou contigo, meu irmão. Eu estou contigo nessa manhã. Ele está dizendo: não temas, não tenha medo, não tenha pavor, eu estou contigo. E se Deus diz para você nesta manhã que Ele está contigo, por que você vai ficar dessa forma? Por que você vai ficar assim? Por que você não se levanta nesta manhã numa virtude? Manda esse mal embora da sua vida. Você sabia que você tem autoridade? Satanás, ele está detonando a sua mente. Você não bota o capacete da salvação, você coloca outras coisas na sua cabeça. Você, em vez de colocar o capacete da salvação, tu coloca a touca de Satanás, aquela touca horrorosa, toda cheia de teia, que faz você viver assim, uma vida assim, horrenda. Não, meu irmão. Deus, Ele fala com você nessa manhã, fala ao seu ouvido. Ele está dizendo: olha, eu sou contigo, eu sou contigo nesta manhã. E você aí que estava pensando em desistir, pensando em de repente dar cabo até da sua própria vida, saiba de uma coisa: Deus tem uma vida próspera para você. Deus tem uma edificação para você nesta hora, porque Ele está falando, olha, não temas, porque eu sou contigo. Quer dizer que nesta hora você não deve ter medo de nada, nem medo do diabo, nem medo de coisa alguma, porque Deus está dizendo para você: eu sou contigo. E como diz no Salmo 125, claramente você conhece: aqueles os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nesta hora, nesta manhã, nesse exato momento, não fique desesperada, não fique desesperado, porque Jesus disse em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quer dizer que quando Deus fala ao seu ouvido, Ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Veja, Ele é com você, Ele é com você, Ele está com você nesta hora. A peleja não é sua, mas a peleja é do Senhor. Quando Deus fala ao seu ouvido. Em segundo lugar, Ele fala: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olha só, Ele fala: não te assombres. Você está assombrado? Com medo?
infeliz, então você não pode se assombrar. O teu Deus, ele é forte. O teu Deus é o único Deus. O teu Deus é Deus Todo-Poderoso. Se o teu Deus é todo-poderoso, como é que você está temendo essa situação? É desemprego? Falta de dinheiro? Problemas familiares? Claro que tudo isso vai vir sobre nós. Se você não tivesse problema nenhum, ou você não era cristão, ou você era louco. Porque o crente, ele vai ser duramente acossado por Satã. O inimigo, ele vai criar constantemente situações para tirar você da graça, entristecer você. Então você, nesta manhã, você deve afastar da sua vida tudo aquilo que te assombra. O pecado te assombra, afaste ele da sua vida. A tribulação te assombra, diga para ela ir embora em nome de Jesus. A força de opressão te assombra, manda embora. Você tem domínio, irmão. A Bíblia diz que você domina sobre a sua própria vida. Ah, não, eu não consigo. Tem gente que fala isso. Tem gente que diz que não consegue dominar a sua própria vida, os seus próprios impulsos. Isso não é Bíblia. Porque a Bíblia diz claramente que você tem domínio. Você tem domínio. Porque a Bíblia diz claramente, lá em Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você dizer que não tem domínio sobre uma área ou outra, você não está falando a verdade. Porque a Bíblia diz que não vem sobre você uma tentação, senão humana, mas fiel é Deus que te dará o escape. Então é você a Bíblia, e a Bíblia garante que você tem condição nessa manhã. Você tem como mudar esse quadro. E quando a gente fala de pecado, a pessoa pensa que é somente coisas pesadas. Não, o pecado é você não fazer o que Deus está mandando você fazer. O pecado é você não desenvolver aquilo que Deus está mandando você desenvolver. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E tudo que não é por fé é pecado também. Então quando a gente fala pecado, é no sentido de errar o alvo. Não padronizar umas áreas e esquecer das outras, não, meu irmão. Deus está dizendo, ó, não te assombre. Se você permanece assombrado, você está pecando, porque você está na área de Satã. Ele assombra você e você não faz o que Deus está mandando. Deus está dizendo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E se Ele está dizendo para você não se assombrar, porque Ele é teu Deus, saiba de uma coisa. Neste exato momento, você não deve ficar com medo. Você não deve se assombrar, mas você deve glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Criador, e Ele peleja por você, como diz Isaías 64:4, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você espera no Senhor, Ele trabalha por você, Ele peleja por você nessa manhã. Ele diz, não te assombres, porque lá em Mateus 8:7, Jesus, ele disse ao centurião, centurião, o teu servo está doente, pois eu irei até lá e lhe darei saúde. Jesus vai na tua casa nesse momento, te dá saúde, te dá força, te dá vigor e te levanta, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Qual é o teu Deus, meu irmão? O teu Deus é o Deus da Bíblia? Não é. Porque se fosse, você não estava dessa forma. O Deus da Bíblia é médico. O Deus da Bíblia é terapeuta. O Deus da Bíblia é advogado. Não há situação que Jesus não resolva para você. Se Ele não resolve, é porque você não está indo até Ele e Ele não pode fazer nada por você. Mas Ele quer fazer nesta manhã. Quando Deus fala ao seu ouvido, Deus está falando ao seu ouvido? Então, em terceiro lugar, nós aprendemos que quando Ele fala ao seu ouvido, Ele fala o seguinte: eu te esforço e eu te ajudo. Aí você fala, eu não tenho condição, eu não tenho força, eu não tenho condição. Mas é aí que Deus vai operar. Deus não opera quando o homem está por cima, porque o homem por cima acha que a glória é dele. Não. Deus só opera quando você está embaixo, porque embaixo você é humilde, por baixo você tem paciência, por baixo você vai aguardar Ele operar. Aí Ele deixa você descer, e quando você entra num estado que você já não vai
ter uma presunção, não vai roubar a glória de Deus, aí ele trabalha na sua vida. Porque se ele trabalhar quando você está em cima, você não vai ver Deus. Mas quando você está embaixo, você vê o braço de Deus. E esse mesmo Deus que está falando ao seu ouvido nesta manhã, sussurrando ao seu ouvido, ele está dizendo: eu te esforço e eu te ajudo. Não é pela sua força, não é pelo seu potencial, não é porque você estudou, você leu, você tem curso, faculdade, teologia, bacharelado, sei lá o que for. Não é por nada disso que Deus vai fazer. Deus, ele opera na pessoa independente da sua formação. Deus, ele é um Deus que ele trabalha naqueles que têm menos condição. Ele tira do pó pequeno e levanta do monturo necessitado. Ele ergue. Ele tira da lixeira uma pessoa para fazer um grande pregador da palavra. Ele tira um pequenino franzino de trás das ovelhas da malhada para fazer rei de Israel. Então Deus, ele trabalha quando você tem menos força, quando você se julga incapaz. É neste exato momento que Deus te esforça, te auxilia, te socorre, te ampara. E nesse exato momento que Deus deixou você descer até essa situação que você está, para zerar totalmente o seu cronômetro, para você esquecer de todo o lixo que você aprendeu, de toda mentira, para Deus te fazer uma pessoa nova, para que você seja um ponto de glorificação. Isso mesmo. Deus, neste exato momento, ele está dizendo: eu te esforçarei, eu te ajudarei e eu te colocarei na posição que eu quero para a glória do meu nome. Porque nesse exato momento Deus está dizendo ao seu ouvido: eu farei grandes coisas, eu esforçarei você, eu te ajudarei. Porque a Bíblia diz que lá quando Josué ia entrar na terra prometida, Deus, ele falou a Josué: Josué, você está com medo, você está amargurado, você acha que é incapaz. Ele disse: olha, meu servo Moisés é morto, agora a situação é contigo. E ele falou para ele: levante e passa esse Jordão e possui a terra que dei por herança aos filhos de Israel. E neste exato momento Deus está falando para você: olha, não é pela sua força, não é pela sua condição, mas é porque eu te esforço e te ajudo. Porque ele disse a Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele te dará condição, porque Crônicas 19:11 diz claramente: esforçai-vos e fazei-vos, e o Senhor será com os bons. Quem é o bom? O bom não é o melhor. O bom é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Fala de Deus. Quando Deus fala ao seu ouvido, ele está falando ao seu ouvido, eu tenho certeza que ele está falando. É impossível que você não esteja entendendo o que ele está falando contigo nessa manhã. Mas tem mais um pontinho ao quarto. Ele fala: eu te sustento com a destra da minha justiça. Quer dizer, com a minha mão direita, meu irmão. Olha, você não tem vergonha não? Você não tem vergonha de ficar murmurando aí pelos cantos, pela rua, pela vizinhança? Para de falar a tua vida para os outros, irmão. Fala com Deus, porque ele está dizendo que a mão dele vai sustentar você. Ele está dizendo que ele vai cuidar de você. Ele diz: eu te sustento com a minha mão direita. Olha, Deus está dizendo, tem gente confiando em madeira, em pau, em pedra. Você serve a Deus, ele está dizendo que sustenta você, e você está aí chorumingando, reclamando. Saiba de uma coisa: Eclesiastes diz no 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, Deus faz aquilo no tempo e na hora dele, porque ele só vai fazer quando você estiver preparado. Porque se ele fizer alguma coisa antes de preparar você, você vai fazer as besteiras de novo, vai glorificar o homem, vai transferir a glória de Deus para você ou para os outros. Então Deus, ele quer transformar você, e aí ele vai trabalhar, porque aí você não vai glorificar os homens. Aí você vai glorificar e entender que você não ganha nada e não faz nada pelas suas obras, mas tudo que você ganha e faz é pela graça de Deus. Porque a Bíblia diz em Filipenses que ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Quer dizer, ele te dá a condição, ele te dá o alimento, ele supre as tuas necessidades, mas não é para depois você achar: ah, eu sou bom, ah, é porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí ele vai deixando. Chega uma hora que ele puxa você, porque você está aprendendo errado. Então nessa manhã entenda de uma coisa: tudo que você tem, tudo
que você adquire, seja condição financeira, seja condição espiritual, nada é seu, mas tudo é do Senhor. Você é simplesmente mordomo e dispenseiro da fé. E um dia você vai ter que dar conta, tintim por tintim, de tudo que Deus colocou na tua mão. Então nesta hora ele está dizendo: olha, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas não adianta eu sustentar você e você dizer que foi o irmão fulano, ciclano, beltrano que fez. Não, é por isso que muita gente não recebe. Esperam naquilo que os homens dizem, mas não esperam naquilo que Deus diz. Mas nesse exato momento, Deus ele sustenta você. Deus ele sustenta você com a sua mão direita, com a sua destra fiel, porque ele está dizendo: olha, eu sustento você. Quer dizer que nesse exato momento, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, qual a área da sua vida que está com déficit, que está ruim, que está precária, Deus suprirá a tua necessidade, porque Filipenses 4,19 ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele há de suprir todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Saiba de uma coisa: Deus ele é fiel, ele não deixará você cair, mas ele sustentará você como sustentou o povo no deserto com maná durante 40 anos, e na hora certa, no momento do Kairós de Deus, a porta se abrirá sim, se você ouve, pratica e anda pela sua fé, porque o Salmo 127 verso 2 diz claramente que para os seus, aqueles que confiam no Senhor, ele trabalha enquanto você dorme, querido. Quando você está dormindo, ele está trabalhando por você, porque você o ama. Quando você dorme, Deus não dorme, porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho até agora, porque o meu Pai trabalha também. E nesta manhã saiba de uma coisa: Deus está falando ao seu ouvido sim, porque você tem que entender que Ele está contigo, que Ele te esforça, que Ele te ajuda e que Ele te sustenta nessa manhã, porque Deus fará maravilhas na sua vida sim, mas pela sua fé, pela palavra e pela sua oração, não pelas obras da lei, porque a Bíblia diz que pela graça você é salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem obras, querido, para que ninguém se glorie. Saiba, Deus abençoa você pela graça infinita, porque Ele amou o mundo e Ele ama você nesta manhã, em nome de Jesus. E assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus. Hoje é dia de ouvir